Olá, meu nome é Ligiana Sficonti, eu sou historiadora, musicista e professora de História da Música, entre outras disciplinas, do Conservatório de Tatuí, no Polo de São José do Rio Pardo. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o compositor francês Claude Debussy e uma das suas obras mais famosas, que foi inclusive considerada por muitos estudiosos como o marco inicial da música moderna. Eu estou falando de Prélude à l'après-midi de um Faune, ou Prelúdio da Tarde de um Fauno, composição de 1894, últimos anos então do século XIX, e que já carrega uma série de características que eram até então pouco usuais no Ocidente e que serão exploradas pelos compositores no decorrer do século XX. O compositor e regente Pierre Boulez afirmou: a música moderna desperta com l'après-midi d'un Faune. Nessa mesma direção, o escritor Paul Griffiths, que é autor de um livro referencial sobre a música moderna, registrou que, se a música moderna teve um ponto de partida preciso, podemos identificá-lo na melodia para flauta que abre o Prélude à l'après-midi d'un Faune de Claude Debussy. O Paul Griffiths ele diz também que, por conta das suas características, essa é uma obra que, palavras dele, incontestavelmente anuncia a era moderna. Bom, o Prelúdio de Debussy, e daqui por diante eu vou me referir a ele dessa forma, Prelúdio de Debussy, estreou em Paris em 1894 e em 1912 foi coreografado por Václav Nijinsky para os balés russos. Algumas palavrinhas sobre o Claude Debussy. Bom, ele foi um compositor francês, nasceu em 1862. Desde a infância ele se dedica aos estudos de piano e com 10 anos ingressa no Conservatório de Paris. Lá ele conquistou a estima, mas também alguma relutância, de professores a aceitarem os seus improvisos e questionamentos às regras musicais. Essa é uma postura que já foi considerada, de certa forma, anti-acadêmica do Debussy, e esse impulso criativo para criar novas regras e escrever tendo em vista o resultado sonoro, acima de convenções de regras ou harmonia, são parte da contribuição dele para superar aquelas hierarquias que tinham sido formatadas pelas instâncias definidoras do que era legítimo ou não no campo musical do século XIX. O próprio sistema tonal, que foi o sistema que orientou a produção musical da Europa Ocidental dos séculos XVIII e XIX, foi em várias ocasiões objeto de questionamento do Debussy. Tem uma vez em que ele pergunta: por que razão se pergunta sempre o nome de cada acorde? Por que se precisa saber de onde ele vem e para onde ele vai? E justamente saber dessas intenções mais abrangentes na experimentação das sonoridades é um ponto relevante para a gente entender um pouco mais sobre os impactos que o trabalho de Debussy causou na música europeia do seu tempo.
justamente por essa não necessidade de saber de onde o acorde vem e para onde o acorde vai, é que o Debussy não toma por base esse discurso musical tradicional, essas relações previstas de tensão, relaxamento, de pergunta e resposta. E foi com isso que ele experimentou na sua música encadeamentos harmônicos melódicos, blocos sonoros que funcionam independentemente da lógica tonal de exposição e desenvolvimento. Na análise do maestro Júlio Medalha, a melodia do motivo inicial do prelúdio é tratada sem a preocupação com a necessidade do desenvolvimento que se seguiria à exposição. Ao contrário, é uma melodia que vai ser repetida pela flauta solista 10 vezes, mas a cada uma dessas repetições ela aparece com harmonização e tratamento orquestral diferentes. Acho importante sublinhar que o prelúdio não é atonal, mas já é possível notar que a tonalidade não é imperativa, não é determinante da sua construção. Já nos primeiros compassos, a tonalidade não fica claramente anunciada, né? O Debussy inclui todas as notas entre Dó sustenido e Sol no movimento cromático, e aí lembro que o cromatismo era muito utilizado pelos compositores românticos que queriam explorar justamente essa sensação de suspensão da resolução cadencial. Essa melodia inicial, que evoca a própria melodia tocada pelo fauno, é uma melodia que desce e sobe entre as notas que formam justamente o intervalo de trítono, né? Um intervalo de quarta aumentada, 3 tons, né? Então uma quarta aumentada ou uma quinta diminuta, e é um intervalo que ele é considerado um intervalo desagregador da tonalidade. No passado ele foi chamado de diabo na música e ele foi evitado durante todo o período medieval e renascentista. Além de conceber possibilidades musicais para além dessas contidas nas estruturas da tonalidade, Debussy ele também abre os ouvidos para sons, escalas e timbres de outros pontos do globo. As músicas orientais e os seus recursos sonoros são elementos que atraíram o interesse e a atenção dele desde pelo menos 1889, que foi quando, em meio às comemorações do centenário da Revolução Francesa, houve a Exposição Universal de Paris, que promoveu uma série de espetáculos que trouxeram ali um pouco da cultura e da música de lugares que não faziam parte do repertório dos ocidentais, como o caso da China, Índia, Indonésia. A leveza dessas músicas e a simplicidade dos recursos com que elas eram compostas são aspectos que atraíram a atenção do Debussy para as ricas possibilidades de criação, para além do que as regras teóricas ocidentais sequer permitiam nomear. O que ele ouviu nessa ocasião escapava aos domínios e às nomenclaturas registradas nesse cânone formador do músico do Ocidente. E eu digo isso para concluir com uma provocação. Nessa narrativa mais tradicional que é a veiculada nos livros de história da música, o uso dessas musicalidades de inspiração não ocidental, a transgressão das regras musicais consolidadas, são posturas que costumam ser acreditadas ao Debussy, considerado, né, uma espécie de marco fundador da modernidade, como a gente viu nas considerações feitas ao seu prelúdio, mas também a tantos outros europeus do século XX, como se fossem exemplares de um caráter revolucionário da sua obra. Essas ditas inovações são sempre aclamadas como parte de uma vanguarda, e isso alimenta certa ilusão de descoberta de novos caminhos possíveis à criação musical. Mas o uso dessas novidades para o Ocidente são práticas milenares em outras civilizações fora desse eixo hegemônico. E é por isso que é válido a gente pensar se a grande revolução, né, promovida por Debussy e outros compositores modernos tenha sido não a criação de novas formas de fazer música, mas o alargamento dos ouvidos a essas musicalidades tão valiosas e tão silenciadas, né, e diminuídas pelo colonialismo sob uma pecha de exótico. E aí eu deixo então o convite para a gente manter esses nossos ouvidos ocidentais, eurocentrados, né, abertos, porque a gente ainda carece de um despojamento desses trajes canônicos para conseguir apreciar
outras sonoridades sem hierarquias, sem estigmatizações, né? Então, além da indiscutível importância do Debussy e da sua obra, eu acho que é válido sublinhar esse seu legado menos referenciado, que é o legado dos seus ouvidos mais atentos ao que escapa da tradição musical ocidental.